O que você quer perto de mim? Saia daqui, seu o negro. Caramelo chegou e tudo mudou. Chocante! Não esquece de deixar o like e comentar de onde nos assiste. Vamos para a história. O ventilador de teto gira lento, o calor aperta, e a fila para o caixa avança centímetros a cada 5 minutos. Um grupo de aposentadas troca comentários sobre o preço do café, enquanto um senhor folheia um jornal com ar impaciente. Tudo parece igual a qualquer outro dia, até que a porta giratória se abre e ele entra. Um cachorro caramelo, de pelo queimado de sol e olhar firme, caminha entre os clientes como se já conhecesse o lugar. Ele olha para uma senhora de postura rígida no meio da fila, se deita aos seus pés e ninguém entende nada. O silêncio toma conta. Ela se vira, o encara com desprezo e diz: "E o que você quer perto de mim? Saia daqui, seu negro". Algumas pessoas olham. Outras fingem não ouvir. Mas algo naquele momento quebra o ar-condicionado do costume. O cachorro permanece imóvel. E é ali, entre boletos vencidos, segredos guardados e olhares desconfiados, que tudo começa a mudar. Se você quer saber por que esse cachorro entrou no banco e como sua presença transformou toda uma comunidade e já curte o vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa história que ninguém viu chegando. Porque Caramelo chegou e tudo mudou. O sol batia forte sobre o telhado de zinco do pequeno banco no centro da cidade. Era uma quinta-feira de calor arrastado, com aquele vento quente que só levantava poeira, nunca refrescava. A fila para o caixa cash já saía da porta e dobrava a esquina. Eram pessoas com contas atrasadas, aposentadorias para sacar, boletos de luz, água, ou apenas a esperança de que hoje o sistema estivesse funcionando. Todos ali já sabiam, paciência era a senha invisível que todos precisavam ter. Dona Almerinda, uma senhora de uns 70 e poucos anos, com vestido florido e olhos sempre apertados de desconfiança, estava no meio da fila. Braços cruzados, sacola de pano pendurada no ombro e um leque improvisado feito de tampa de caixa de sapato. Ela era conhecida por ser direta, desconfiada e por nunca se misturar com ninguém. Aposentada há 20 anos da antiga escola municipal, passava os dias entre a rotina de remédios e as idas ao banco. Ao seu redor, o vai e vem das conversas de sempre. Seu Anísio reclamava do calor, Dona Rita contava das dores nas pernas, um rapaz de boné oferecia picolé aos que resistiam no sol. Até que, sem que ninguém notasse de onde veio, ele apareceu. O cachorro era de cor caramelo, com manchas escuras nas orelhas e um andar manso. Magro, mas sem parecer doente. Tinha algo no olhar que incomodava e ao mesmo tempo acolhia. Entrou sem pressa, ignorando o segurança, que coçava a cabeça como se já estivesse cansado de tentar entender por que aquele cachorro sempre dava um jeito de entrar. Caminhou devagar pela fila, cheirando alguns sapatos, desviando de outros, até parar exatamente aos pés de Dona Almerinda. Olhou para ela como se a conhecesse de outros tempos e se deitou, encostando o focinho nas patas. Por um segundo, o tempo parou. As conversas cessaram, os olhares se voltaram. Dona Almerinda olhou para baixo, para aquele animal deitado ao seu lado, e disse com voz firme, carregada de raiva antiga: "O que você quer perto de mim? Saia daqui, seu negro". O murmúrio que percorreu a fila foi imediato. Alguém tossiu alto. Outro virou o rosto. O silêncio não era pelo cachorro, mas pela forma como ela o chamou. O tom. A palavra. O peso de anos de exclusões, repetições, desprezos. Mas o caramelo não se moveu. Nem piscou. Continuou ali, deitado, como se nada tivesse sido dito. Ou como se tivesse entendido tudo. O segurança se aproximou, coçando a cabeça novamente. Dona Almerinda, já irritada com os olhares, levantou o queixo. "Esse bicho é seu?" O segurança negou com a cabeça. "Ele entra todo dia. Mas não faz nada. Só fica aí, esperando alguém. Sei lá quem." Dona Almerinda bufou, deu 2 passos para a frente, mas o cachorro a seguiu. Sem latir, sem correr. Apenas caminhava onde ela ia. "Sai, criatura, sai.
Isso aqui é banco, não canil. Dona Rita, logo atrás na fila, tentou amenizar. Deixa, minha filha, é só um cachorro. Ele não tá fazendo mal, não. Mas Dona Almerinda virou de supetão, os olhos faiscando. Você tá do lado de quem? Esse bicho parece sujo, olha só. E ainda me segue. O Caramelo se sentou. Não avançou. Apenas a observava. Um senhor mais novo no fim da fila, com camisa social e fones de ouvido, comentou em voz baixa: tem alguma coisa nesse cachorro. Olha o jeito que ele olha. Parece que entende. E parecia mesmo. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. A fila do banco, cada vez maior por causa dos atrasos do sistema, se tornou quase um evento da manhã. E lá estava ele, o Caramelo, chegando sempre no mesmo horário. E como se tivesse relógio interno, chegava exatamente quando Dona Almerinda se aproximava da calçada do banco. Ela tentou evitar. Mudou de horário, foi mais cedo, mais tarde. Mas em todas as vezes, ao virar a esquina, lá estava ele, esperando. Sentado, pacientemente. E seguia ao lado dela até o início da fila. Aos poucos, o que era incômodo virou assunto. As pessoas começaram a brincar, dizendo que o cachorro era apaixonado por ela. Outros diziam que ele era a reencarnação de alguém. Teve até quem jurasse que o Caramelo era um anjo disfarçado. Dona Almerinda, é claro, negava tudo. Mas em um dia particularmente quente, ela fez algo que ninguém esperava. Quando o cachorro, já ofegante, se deitou debaixo de sua sombra, ela abriu a bolsa, pegou um pedaço de pão velho e jogou discretamente para o lado. Foi discreta, mas não o suficiente. Seu Anísio sorriu, cutucando Dona Rita. Olha só, e ela tá começando a ceder. Ela ouviu. Fingiu que não. No quarto dia consecutivo, quando o segurança tentou mais uma vez expulsar o cachorro com uma vassoura improvisada, foi Dona Almerinda quem interveio. Deixa ele. Ele não tá fazendo mal. Só tá aqui. O silêncio foi outro. Dessa vez, de espanto. O segurança parou. Assentiu com a cabeça e se afastou. E o Caramelo, mais uma vez, deitou-se ao lado dela, agora com o focinho encostado no solado do seu sapato. Daquele dia em diante, a fila do banco não era mais apenas uma fila. Era onde o cachorro esperava. Onde as pessoas falavam dele. Onde até os mais impacientes paravam para observar a cena. O cachorro e a senhora. A senhora e o cachorro. Mas ninguém ainda entendia. Por que ele a seguia? O que ele via nela? E por que ela, tão fechada, começava a mudar por causa de um animal de rua? Ninguém sabia. Mas sabiam de uma coisa: tudo tinha mudado desde que Caramelo chegou. Na semana seguinte, o nome O Caramelo começou a ecoar com mais frequência na fila do banco. Primeiro como apelido, depois como identidade. Ninguém sabia quem tinha dito primeiro, mas pegou. Talvez tenha sido Dona Rita, com seu jeito doce de falar, ou seu Anísio, sempre tentando aliviar a espera com piadas. O fato é que o cachorro agora era chamado pelo nome, se atendia. Quando alguém falava ao Caramelo, ele levantava as orelhas, abanava o rabo e olhava com aqueles olhos redondos, como se dissesse: "Eu sim, estou aqui." O gerente do banco começou a reparar na movimentação. Nunca vira tanta conversa na fila. Normalmente era só reclamação, gente irritada com o sistema, com o calor, com a lentidão. Agora havia risos, até gente tirando foto. Uma senhora trouxe uma almofadinha para o cachorro deitar. Outro homem deixou uma garrafa de água no canto da entrada. Era como se, naquele pequeno pedaço de cidade, o Caramelo tivesse construído algo que nenhum atendimento preferencial jamais conseguirá: humanidade. Dona Almerinda, porém, permanecia em sua postura habitual. Embora já não mandasse o cachorro embora, mantinha os olhos firmes à frente e o queixo levantado. Não conversava, não sorria, não comentava. Só que a rigidez começava a trincar. Na manhã de segunda-feira, ela chegou um pouco antes do horário de costume.
A intenção era clara, de evitar o cachorro. Queria provar para si mesma que aquele animal não mandava na sua vida. Mas, ao dobrar a esquina da rua principal, lá estava ele. Sentado no mesmo lugar, como se tivesse dormido ali. A pata dianteira um pouco levantada, o olhar firme, esperando. Ela parou por um momento. Olhou para ele. Ele não correu, não abanou o rabo. Apenas ficou ali, como quem diz, e eu sabia que você viria. Na fila, Dona Rita puxou o assunto. Ele gosta mesmo da senhora, viu? Nunca vi cachorro fazer isso. Tem alguma coisa aí. Dona Almerinda fingiu não ouvir. Mas naquele dia, quando o sol apertou por volta das 10 horas, ela abriu a bolsa e tirou uma garrafinha térmica. Derramou um pouco de água numa tampinha e empurrou com o pé na direção do cão. Caramelo bebeu com a língua rápida, depois se deitou de novo, satisfeito. Seu Anísio, de óculos escorregando no nariz, comentou alto. Isso aí é amor antigo, minha gente. Não tem explicação, tem sentimento. Algumas risadas surgiram. E, dessa vez, embora tenha resmungado, Dona Almerinda não retrucou. Ao final da semana, um jovem com câmera no pescoço apareceu na fila. Era um estudante de jornalismo. Havia ouvido falar da história do cachorro que frequentava o banco e ficava ao lado da mesma senhora todos os dias. Queria fazer uma matéria para a faculdade. Entrevistou o segurança, conversou com os clientes, tirou fotos. Quando se aproximou de Dona Almerinda, ela apenas disse: "E não tenho nada para dizer. É só um cachorro." Mas a foto foi tirada. E 2 dias depois, publicada em uma rede social. A imagem da senhora sentada na mureta de concreto, o caramelo deitado ao lado, virou viral. Milhares de curtidas. Comentários dizendo que aquilo era a coisa mais bonita do dia. Gente perguntando onde ficava aquele banco. Outros oferecendo ração, remédio, coleira. Um pet shop local doou uma caminha nova. O gerente do banco, pressionado pela direção, pediu que o cachorro fosse mantido fora da agência por questões de higiene. O segurança, agora simpático ao caramelo, relutou. Os clientes protestaram. Mas a senhora de sempre e ela ficou em silêncio. Na manhã seguinte, uma pequena cerca de plástico branco havia sido colocada do lado de fora da entrada, com uma placa artesanal pendurada, do espaço do caramelo. Ao lado, uma tigela de água, outra de ração, e a caminha nova. Dona Rita levou um pano para cobrir a sombra da área. O cachorro ficou ali, calmo, olhando em direção à fila como se ainda acompanhasse a senhora. No entanto, naquele dia, ela não veio. A fila sentiu sua ausência. Ninguém disse nada diretamente, mas olhares cruzaram, conversas cochichadas surgiram. Caramelo permaneceu sentado, atento, como se soubesse que algo estava errado. À tarde, quando a maioria já havia ido embora, ele ainda esperava. Na manhã seguinte, o mesmo. E no outro. 3 dias seguidos sem Dona Almerinda. Foi Dona Rita quem tomou coragem e foi até a casa dela, umas 4 ruas atrás do banco. Bateu, chamou, insistiu. Quando a senhora finalmente apareceu, os olhos estavam fundos, a voz mais baixa. Só estou resfriada, nada demais. Dona Rita ofereceu ajuda, quis trazer sopa, companhia. Almerinda recusou tudo. Não preciso de ninguém. E menos ainda desse cachorro. Mas naquele mesmo dia, à tarde, quando o banco estava prestes a fechar, alguém viu uma cena inesperada, de Caramelo, parado na esquina da rua de Dona Almerinda. Não latiu, não tentou entrar. Só ficou ali. Sentado. Como se esperasse. Ela ouviu pela janela. Quis ignorar. Mas algo apertou no peito. A memória veio como um cheiro antigo. Décadas antes, quando ainda era professora, Almerinda teve um aluno especial. Um menino de pele escura, olhos vivos e sorriso tímido. Era quieto, estudioso, mas carregava nos ombros uma tristeza silenciosa. Ele ia à escola descalço, com roupas sempre sujas, mas nunca faltava. Chamava-se Elias.
Elias era o único que a esperava na porta da escola todos os dias. Nunca falou por quê. Apenas dizia o bom dia e seguia com ela até a sala. Era um carinho discreto, mas constante. Um dia, do nada, ele parou de ir. Ninguém explicou. A mãe não apareceu. A casa onde moravam foi deixada para trás. Almerinda não perguntou. Não quis saber. Achou melhor esquecer. Mas ali, vendo aquele cachorro parado na calçada, com aquele mesmo olhar de espera silenciosa, ela sentiu tudo voltar. Era o mesmo sentimento. A mesma presença. A mesma fidelidade sem cobrança. No dia seguinte, ela apareceu no banco. Com passos lentos, mas determinada. Caramelo, ao vê-la, abanou o rabo com mais força do que nunca. Não avançou. E esperou. Quando ela chegou à entrada, ele se aproximou devagar e sentou ao lado dela. E dessa vez, ela não se moveu. Passou a mão sobre o lombo dele, pela primeira vez. Disse apenas, você é insistente, hein? O cachorro respondeu com um leve rosnado contente, quase um riso. E pela primeira vez em muito tempo, Dona Almerinda sorriu. O sol daquela manhã era menos agressivo. Havia uma brisa morna correndo pela rua principal, fazendo as folhas secas rodopiarem entre os pés dos aposentados já reunidos em frente ao banco. O relógio da farmácia marcava 8h32. O banco ainda nem abrirá, mas a fila já estava formada, e todos, sem exceção, olhavam para a mesma cena, como quem assiste a um espetáculo diário com expectativa renovada. Dona Almerinda, sentada no banco de cimento da calçada, penteava os cabelos grisalhos com os dedos. Ao seu lado, Caramelo estava deitado, a cabeça encostada em sua perna. Ela passava os dedos de leve entre as orelhas dele, como se esse gesto já fizesse parte de sua respiração. Ninguém ousava dizer nada, não mais. Seu Anísio, um pouco mais à frente na fila, ajeitou os óculos no rosto e cochichou para a Dona Rita. Olha isso, Rita, e parece cena de novela. Rita respondeu, sorrindo. Melhor que novela. Isso aqui é vida mesmo. A mudança na postura de Dona Almerinda vinha chamando a atenção. Ela, que antes ignorava tudo e todos, agora respondia com acenos contidos, escutava conversas, e às vezes até dava opiniões. E embora não admitisse em voz alta, ela esperava por aquele cachorro todos os dias. No fundo, sabia que ele tinha arrancado dela algo que estava soterrado há décadas. Caramelo, por sua vez, se tornará uma lenda viva da cidade. Algumas crianças vinham só para vê-lo, trazendo pedaços de pão e biscoitos. Os mais supersticiosos diziam que ele tinha o dom de curar. Havia quem jurasse que, depois de acariciar a cabeça dele, a dor no joelho passou. Outros garantiam que o cachorro chorava quando alguém triste se aproximava. Mas havia também os céticos. O gerente do banco, por exemplo, continuava incomodado. Mandou um memorando novo exigindo a retirada da estrutura improvisada para animais ou da entrada. Alegava riscos sanitários, imagem institucional e outras palavras frias. O segurança, que antes espantava Caramelo, agora era seu protetor informal. Quando o memorando chegou, ele o dobrou, colocou no bolso e fingiu que não viu. Só comentou com Dona Rita, que em meia hora já tinha espalhado a fofoca para metade da fila. O que ninguém esperava era que o caso do cachorro da fila fosse se transformar em algo ainda maior. Naquele mesmo mês, um jornalista da capital apareceu. Tinha ouvido falar da história pela matéria do Estudante e queria ver de perto. Veio com câmera, microfone e toda a parafernália. Fez entrevista com Dona Rita, com seu Anísio, com o segurança. Tentou falar com Dona Almerinda. Ela apenas respondeu, tem coisas que não se explica. E tem coisa que a gente não fala. Mas deixou que a filmassem acariciando o Caramelo. Quando a matéria foi ao ar, viralizou. A imagem de uma senhora de expressão rígida dividindo carinho com um vira-lata Caramelo sensibilizou o país. Ganhou legenda, o amor não tem raça nem idade. E comentário atrás de comentário começou a aparecer nas redes. Esse cachorro entende mais de gente do que muito humano.
Queria um caramelo na minha vida. Almerinda, você representa todas nós que só aprendemos a amar de novo depois da dor. A fama, no entanto, trouxe efeitos colaterais. Em pouco tempo, começaram a aparecer pessoas de fora. Gente curiosa, tirando selfie com o cachorro. Influenciadores forçando momentos com ele. Um até tentou colocar uma camiseta no animal para fazer o conteúdo. Foi aí que Dona Almerinda levantou-se do banco de cimento pela primeira vez em semanas, foi até o rapaz e falou com a firmeza que ninguém ousava desafiar: aqui não é zoológico. Se quiser respeitar o caramelo, sente aqui, fique quieto e ouça o silêncio dele. A partir desse dia, a regra ficou clara, e com o caramelo, era no ritmo dele. Nada de flashes, nem cercar o cachorro. Ele não era propriedade. Era presença. O banco, pressionado por tanta repercussão, mudou a postura. Em vez de impedir, decidiu aproveitar. Pintaram uma pequena faixa na calçada com os dizeres: "Espaço do Caramelo, mascote da comunidade". O gerente, ainda contrariado, participou da foto oficial com o cachorro e alguns clientes. Era preciso manter as aparências. Mas todos sabiam quem era o verdadeiro gerente daquele lugar. Por trás de toda essa comoção, a vida de Dona Almerinda continuava se transformando. Ela, que sempre morou sozinha desde a partida do filho, agora acordava com mais leveza. Passou a conversar com Dona Rita fora da fila, tomavam café juntas na padaria. Às vezes, sentavam-se no banco da praça com caramelo aos pés, trocando histórias de juventude e risadas tímidas. Mas o momento mais tocante veio em uma manhã chuvosa. A fila do banco era menor, poucos se arriscavam com o tempo fechado. Caramelo não apareceu no horário de sempre. Dona Almerinda olhou para todos os lados, os olhos varrendo a calçada, a rua, as esquinas. Onde ele tá? Ninguém soube responder. Era a primeira vez que ele não aparecia. A espera virou ansiedade. Almerinda largou seu lugar na fila e saiu pela rua, de guarda-chuva aberto. Procurou entre os becos, na praça, no mercado, nos fundos do açougue onde ele às vezes era visto. Nada. Passaram-se horas. Ao final da tarde, ela chegou em casa com o rosto tenso. Sentia o coração apertado, como se faltasse uma parte do dia. Ao abrir o portão de casa, ouviu um gemido baixo. E lá estava ele, deitado à sombra do muro, com uma das patas arranhadas. Estava sujo de barro, o olhar cansado, mas vivo. Provavelmente se prendera em algum canto tentando buscar abrigo. Ela ajoelhou-se ali mesmo, no chão úmido, os joelhos tremendo. Passou a mão pela cabeça dele com carinho desajeitado e sussurrou algo que ninguém jamais a ouvirá dizer: "Você me ensinou a não esperar mais ninguém. Mas também me ensinou que esperar você é diferente". Naquela noite, Caramelo dormiu em sua casa pela primeira vez. Não numa caminha improvisada. No tapete da sala. Com a televisão ligada baixinho e Dona Almerinda cochilando na cadeira de balanço, com um livro no colo e o coração, enfim, em paz. A cidade seguiu, os dias passaram. Mas todos sabiam que, naquela rua, naquele banco e naquela casa, algo tinha mudado para sempre. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que apenas que fique. E Caramelo ficou. Era setembro. O inverno já se afastava, mas o calor ainda não tinha se instalado por completo. A cidade vivia aquele tempo de transição em que as manhãs são frias, as tardes são mornas e as noites carregam um cheiro de flor de laranjeira misturado ao asfalto quente. E na esquina da rua do banco, a fila agora se formava antes mesmo do nascer do sol. Não por pressa, mas por costume. Por desejo de ver. O caramelo agora fazia parte da paisagem urbana como os postes, os pombos e as senhoras com sombrinha. Só que, diferente dos postes, ele tocava as pessoas. Não era apenas o cachorro da fila, era o cão do bairro, da cidade, do coração de todos. E junto com ele, Dona Almerinda também se transformava. Quem via aquela senhora de vestido azul marinho, batom discreto e olhos fixos nos passantes, talvez não reconhecesse a mulher de semanas atrás. Ela caminhava com mais firmeza, não discutia com qualquer um, mas também já não precisava.
O respeito que emanava dela vinha de outra fonte. Um misto de dignidade resgatada e leveza recém-descoberta. Certa manhã, uma equipe da prefeitura apareceu. Disseram que estavam ali para organizar o espaço público. Traziam cones, fitas de isolamento, pranchetas e uniformes limpos. O objetivo, segundo o coordenador, era evitar o ajuntamentos desordenados em áreas comerciais. Dona Rita, sempre vigilante, alertou a fila: olha o pessoal da prefeitura aí querendo mandar no caramelo. Em poucos minutos, formou-se um círculo ao redor da entrada do banco. Gente de todos os lados do bairro. Crianças com uniforme escolar, jovens do cursinho ali perto, senhoras com sacolas de feira. O segurança do banco cruzou os braços, firme. O gerente tentou intervir, mas foi ignorado. O coordenador da prefeitura tentou argumentar. É só um cachorro. Não podemos permitir isso. O centro da cidade precisa de ordem, espaço limpo. Não pode virar abrigo de bicho de rua. E foi aí que Dona Almerinda, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente. Esse cachorro tem mais ordem do que muito ser humano. Ele não pede nada. Só fica. E, por ficar, uniu uma fila que antes era só reclamação. Se isso não é ordem, então me diga o que é. Um silêncio profundo se instalou. A rua, que costumava ser barulhenta, ficou suspensa no tempo. O coordenador gaguejou. Procurou apoio nos colegas. Mas ninguém se manifestou. Nem mesmo os outros da equipe. Caramelo, sentado ao lado da senhora, apenas olhou para o homem e depois deitou novamente, como se dissesse: já fui defendido por quem importa. No final da tarde, a prefeitura retirou os cones e as fitas. Não voltaram. Com isso, nasceu o movimento "O Caramelo Fica". A comunidade se mobilizou. Cartazes foram colados nas padarias, mercados, pontos de ônibus. Um abaixo-assinado circulou. Mais de 1000 assinaturas em 2 dias. O bairro inteiro se uniu. E Dona Almerinda, que antes evitava qualquer tipo de aproximação, virou uma espécie de porta-voz informal do sentimento coletivo. Durante uma reunião na Associação de Moradores, ela falou pela primeira vez em público, sem microfone, sem texto preparado, apenas com a certeza no peito. A gente passa a vida inteira esperando ser ouvido. Mas ninguém escuta. Até que, um dia, um cachorro deita ao nosso lado sem perguntar nada. E aí a gente percebe que não precisava de respostas. Só de companhia. Muitos choraram. Caramelo não estava lá nesse dia. Estava com uma pequena ferida na pata, provavelmente por ter pisado em caco de vidro. Estava em casa, na antiga área de serviço de Almerinda, onde agora havia uma almofada, uma bacia de água e uma prateleira com potes de ração. A senhora cuidava dele como quem rega uma planta rara, com delicadeza e respeito. Não exagerava nos mimos. Mantinha sua autonomia e esperava que ele mantivesse a dele. Mas algo naquela convivência evoluía. Eles haviam construído um pacto silencioso, daqueles que não precisam ser explicados para serem entendidos. Na semana seguinte, o bairro recebeu uma feira cultural. Música, barracas de comida, artesanato. A praça central foi decorada com bandeirinhas coloridas, e no meio dela, um estande inusitado, de memórias da fila. Uma jovem artista da cidade havia reunido relatos das pessoas que frequentavam o banco e montado uma exposição com fotos, desenhos e textos. Ao centro, uma escultura de madeira, um cachorro caramelo com os olhos esculpidos com impressionante fidelidade. Dona Almerinda visitou a exposição discretamente. Leu cada relato com atenção. Viu desenhos feitos por crianças. Um deles a retratava ao lado do cachorro com a legenda "A avó do caramelo". Ela sorriu, um sorriso tímido, com os olhos marejando. Mas o que mais a tocou foi uma carta anônima, escrita à mão: "Eu nunca falei com a senhora. Mas eu via a senhora toda semana na fila. E via como o caramelo ficava perto. E comecei a perceber que ele ensinava a gente a olhar diferente. E, por causa disso, comecei a visitar minha mãe de novo. Obrigado."
Ela levou aquela carta consigo. Dobrada com cuidado. Colocou dentro do seu livro de cabeceira. Toda noite lia novamente antes de dormir, como quem lê uma oração. Um mês depois, chegou a notícia: o banco seria reformado. Uma nova agência, moderna, com atendimento digital. Alguns serviços seriam transferidos. A fila do cash deixaria de existir. A notícia caiu como um balde de água fria. Não pela mudança, todos sabiam que era necessária, mas pelo que ela representava, o fim de um ponto de encontro. Dona Rita chorou. Seu Anísio ficou em silêncio por dias. Os jovens que ajudavam a cuidar do espaço do Caramelo se reuniram para decidir o que fariam. E o que ninguém esperava aconteceu. Dona Almerinda pediu a palavra numa nova reunião. Disse, com voz firme: o banco pode mudar. A fila pode acabar. Mas o que a gente construiu aqui vai continuar. O Caramelo é mais do que um cachorro. Ele virou memória. E a memória pode ser levada para qualquer lugar. Foi aí que sugeriram um espaço cultural. Usariam a praça da frente do banco. A prefeitura, pressionada pela comoção pública, aceitou. Uma pequena biblioteca ao ar livre seria construída. Com cadeiras de leitura, mural de histórias e, claro, um espaço para Caramelo. Um banco com o nome dele. O Banco do Caramelo. E assim foi feito. 2 meses depois, em uma manhã de céu limpo, a praça foi reinaugurada. O evento atraiu a cidade inteira. Havia flores, bolo, discurso de vereador e apresentação de coral. Mas o momento mais esperado foi a chegada dele. Caramelo veio andando devagar, ao lado de Dona Almerinda. Ela estava elegante, com um vestido novo, feito especialmente para a ocasião. O cachorro parecia entender tudo. Caminhava com postura, como se soubesse que aquele era seu dia. Quando chegaram ao banco com seu nome gravado, ela se sentou, ele deitou. Aplausos. Fotos. E, no meio da festa, silêncio. O tipo de silêncio que só existe quando o coração está cheio demais para palavras. Dona Almerinda passou a viver de forma mais leve. Participava de encontros na praça, escrevia bilhetes que deixava na biblioteca, contava histórias para crianças. E toda manhã, quando o sol nascia devagar por trás das casas simples do bairro, ela e Caramelo caminhavam lado a lado até o Banco do Caramelo. Ela nunca mais chamou ninguém de nada ofensivo. Nunca mais levantou o queixo com arrogância. Nunca mais precisou. Porque entendeu, tarde, mas a tempo, que o amor não chega gritando. Ele chega como um cachorro caramelo, de olhos profundos, que deita ao seu lado e simplesmente fica. E às vezes, ficar e é tudo. Era início de novembro. A cidade já começava a se preparar para o Natal. As lojas exibiam enfeites, as calçadas cheiravam a panetone barato, e os postes da praça onde agora ficava o Banco do Caramelo estavam enfeitados com luzes coloridas, algumas piscando, outras queimadas, mas todas carregando uma promessa de esperança. A praça, que antes era só passagem, agora era destino. Crianças liam sentadas na sombra, adolescentes tiravam fotos ao lado da estátua do Caramelo esculpida em madeira, e os mais velhos, sempre os mais fiéis, se reuniam nos bancos para conversar, jogar dominó, trocar receitas e memórias. E lá, no mesmo lugar de sempre, estavam Dona Almerinda e o próprio Caramelo. Ela chegava cedo, como sempre, usando um lenço diferente a cada dia. Cabelos presos com cuidado, passos firmes. Caramelo já não corria tanto. Dormia mais, andava devagar. Estava ficando velho. Mas não perdia a expressão atenta, nem o carinho que distribuía com o simples gesto de se deitar próximo, como se dissesse: estou aqui, como sempre estive. A rotina agora era outra. Já não havia fila de banco, nem pressa para sacar dinheiro. A Almerinda ia à praça por vontade, não por necessidade. Ela levava um livro, às vezes um pedaço de pão para o café, e uma garrafa de água para o Caramelo. Mas o que mais levava, embora ninguém visse, era a memória. Porque a história de Dona Almerinda não começava na fila do banco. Ela nasceu no interior, filha de lavradores.
Cresceu entre plantações de milho e orações de domingo. Ainda jovem, tornou-se professora, lutando contra o preconceito que diziam não existir por lá. Casou-se cedo, mas o casamento durou pouco. E teve um filho, apenas um. Um menino chamado João, que herdou dela a força e a seriedade. Mas com o tempo, os dois se afastaram. Brigas, silêncios, palavras duras. Até que um dia ele se foi, como muitos filhos fazem, em busca de algo que a cidade pequena não oferecia. Eles não se falaram mais. Ela esperava. Mas com o tempo, aprendeu a não esperar. E decidiu que era melhor assim. Melhor se fechar, do que ser ferida de novo. Mas aí, o cachorro apareceu. E tudo recomeçou. Certa tarde, Dona Rita se aproximou com uma caixa nas mãos. Almerinda, lembra do menino da faculdade que escreveu aquela matéria do caramelo? Ele deixou isso aqui para você. Era uma caixa de papelão simples, mas bem cuidada. Dentro, havia uma pasta. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Documentos. Fotos. E um envelope com uma carta manuscrita. Ela leu devagar, os olhos duros tremendo nas margens da página. A carta dizia: Dona Almerinda, desde que escrevi sobre a senhora e o caramelo, muitas pessoas me procuraram. Uma delas foi um homem chamado João. Ele disse que reconheceu a senhora pela matéria. Disse que há anos pensava em procurá-la, mas tinha medo. Disse que se arrepende de ter se afastado. E que o fez criar coragem foi o jeito como a senhora olhava para aquele cachorro. Disse que, se a senhora conseguiu amar de novo, talvez também conseguisse perdoar. Dona Almerinda fechou a carta com as mãos trêmulas. O nome dela estava escrito no final, com a caligrafia que ela reconhecia de longe, letra inclinada, firme, quase teimosa. João. Caramelo, deitado ao lado dela, levantou o focinho como se sentisse a energia mudar. Ela não chorou. Apenas fechou os olhos, como quem digere um veneno antigo que, enfim, vira remédio. Nos dias seguintes, Almerinda ficou mais quieta. Menos acessível. As pessoas percebiam, mas não perguntavam. Apenas respeitavam o silêncio que havia se instalado. Na manhã do terceiro dia, ela chegou à praça com uma sacola diferente. Dentro, uma colcha azul, 2 tigelas novas e um envelope amassado. Ao sentar-se, respirou fundo e olhou para o caramelo. Eu tive outro cachorro. Antes de você. Quando o João ainda era pequeno. Era um vira-lata também. Chamava-se Max. Caramelo a olhou. Ela continuou. João adorava aquele cachorro. Mas um dia, Max sumiu. Falaram que alguém levou. Eu não consegui consolar meu filho. Ele ficou com raiva de mim. Disse que eu nunca gostava de nada que ele amava. E talvez ele tivesse razão. Ela respirou fundo. Quando você apareceu, eu achei que era castigo. Que o mundo estava me obrigando a encarar de novo algo que eu havia evitado por anos. Mas não era castigo. Era presente. Passou a mão devagar no dorso do caramelo. Você me ensinou a amar sem ter certeza de nada em troca. Só por estar ali. Só por ficar. Naquela noite, ela escreveu uma carta. João, recebi sua mensagem. Sim, eu mudei. E não foi fácil. Mas aconteceu. Ainda não sei se estou pronta para falar tudo. Mas estou pronta para ouvir. Se você ainda quiser, venha. Traga apenas você. O resto a gente constrói junto. Ela não tinha celular, mas o jovem jornalista ajudou a enviar a carta por e-mail. Disse que em poucos dias teria uma resposta. Ela não esperava. Pelo menos, era o que dizia a si mesma. No domingo seguinte, enquanto a praça fervilhava com crianças brincando, adolescentes tocando violão e senhoras lendo em voz alta para os netos, um homem chegou pela calçada principal.
Era alto, pele morena, cabelos grisalhos nas laterais, olhar firme. Parou a alguns passos de distância. Caramelo, que cochilava ao lado de Almerinda, ergueu a cabeça e olhou diretamente para ele. Ela, que também o viu de relance, permaneceu sentada. Esperando. O homem se aproximou devagar. E então, parou diante do banco. Mãe? Ela levantou os olhos. E, sem se mover, respondeu, João. O silêncio entre os dois durou segundos. Mas nesse silêncio, uma vida inteira passou. João sentou-se devagar ao lado dela. As mãos trêmulas. Os olhos molhados. Caramelo se deitou entre eles. Não houve discurso. Não houve cobrança. Apenas presença. Depois de alguns minutos, ela falou, desce aí, e foi quem me preparou para você voltar. João sorriu. E ainda por cima é bonito. Ele sabe disso. Age como se fosse dono da praça. Talvez ele seja. Talvez. E ali, mãe e filho se reconectaram. Não com promessas, nem com perguntas. Mas com a certeza de que, apesar de tudo, ainda era possível recomeçar. Aquela tarde foi celebrada. Não com festa, mas com comunhão. As pessoas perceberam. Souberam. Sentiram. A praça viveu seu momento mais bonito até então. Almerinda e João passaram a se ver com frequência. Ele não morava longe. Só precisava de coragem. E agora que tinha, aparecia aos domingos, às vezes com pão de queijo, outras com uma história nova para contar. Tinha netos. E prometeu trazê-los para conhecer a bisavó. E Caramelo? Ah, Caramelo continuava a mesma alma livre de sempre. Dormia onde queria, passeava quando desejava, mas voltava, sem falta, ao lado da mulher que havia ajudado a reconstruir. Agora, ele tinha 2 lares, o de sempre, e o da praça, com todo o bairro como sua família. No fim daquele ano, a prefeitura realizou um evento simbólico para nomear oficialmente a praça como a Praça Caramelo. A placa foi colocada ao lado do banco de madeira. Houve discurso, claro. Mas o que ficou mesmo foi o abraço que João deu na mãe enquanto segurava Caramelo no colo. Porque naquele bairro simples, de gente comum e histórias esquecidas, um cachorro de rua havia feito o que nenhuma política pública havia conseguido: unir, curar e ensinar a amar de novo. Caramelo não falava. Mas dizia tudo com a presença. E, às vezes, ficar, e é tudo. O ano virou. Janeiro trouxe um calor preguiçoso, chuvas de fim de tarde e o som de risadas ecoando mais alto pelas ruas do bairro. As crianças estavam de férias, e a Praça Caramelo se tornará o lugar favorito de todas elas. Ali, o tempo corria mais devagar. Os adultos tomavam café sob as árvores, os jovens faziam rodas de conversa, e os mais velhos, sempre fiéis, ainda apareciam nas primeiras horas do dia, como quem cultiva a tradição com devoção. Caramelo seguia no centro de tudo, não por fazer algo extraordinário, mas justamente por fazer o básico, estar presente. Deitava no mesmo canto do banco, lambia os dedos das crianças com paciência, aceitava afagos com olhos fechados e às vezes, apenas observava o movimento com aquele olhar sereno de quem já viu o pior e ainda escolhe confiar. Dona Almerinda mantinha sua rotina, acordava cedo, colocava a água para ferver, passava o café coado e saía com uma sacola de pano a tiracolo. Trazia na sacola os recortes das cartas que agora escrevia para outras pessoas. Sim, outras. Porque depois da carta enviada ao filho, algo dentro dela se abriu. Descobriu que podia, se queria, ajudar outras mulheres a escreverem suas próprias reconciliações, suas histórias interrompidas. Ela virou referência. Foi chamada para uma palestra na biblioteca municipal. Apareceu em uma matéria de jornal local como a mulher que se reconectou com a vida através de um cão caramelo. E ainda assim, continuava a mesma, sentava-se no mesmo banco, com a mesma postura, e repetia, sem se cansar, que foi ele quem me ensinou a ouvir de novo. João, seu filho, agora vinha toda semana. E dessa vez não vinha sozinho.
Ele trouxe os netos, 2 meninos espertos, um de 8, outro de 11 anos, que logo se apaixonaram por Caramelo. No primeiro domingo em que vieram, chegaram correndo, derrubando folhas pelo caminho, e abraçaram o cachorro com tamanha entrega que até Dona Almerinda se emocionou. Foi a primeira vez, em décadas, que ela se permitiu rir de um jeito escancarado, sem vergonha dos dentes, sem medo do som. A praça virou espaço de encontros geracionais. A biblioteca ao ar livre ganhou novas doações, livros infantis, romances, receitas antigas manuscritas em cadernos doados pelas moradoras. E no mural de recados, uma nova seção foi criada. Cartas para o Caramelo. Ali, pessoas deixavam bilhetes simples, mas comoventes. Hoje fui diagnosticada com depressão. Sentei ao seu lado por meia hora e já me senti um pouco melhor. Caramelo, meu marido faleceu há 2 meses. Mas quando venho aqui, sinto que não estou sozinha. Você é o único que nunca me julgou quando chorei. Essas cartas não eram lidas em voz alta. Ficavam ali, fixadas com pregadores de roupa, expostas ao vento e ao olhar de quem precisava sentir que não era o único a sentir. Mas nem tudo era poesia. Com o crescimento da visibilidade, começaram a surgir opiniões contrárias. Alguns diziam que o bairro estava romantizando um cachorro de rua. Outros argumentavam que era coisa de gente desocupada. Um vereador tentou emplacar um projeto de lei para limpar espaços públicos de animais não controlados. A comunidade reagiu com força. Dona Rita organizou uma assembleia na praça. Vieram mais de 100 pessoas. O jovem jornalista da matéria inicial reapareceu, agora como repórter de um canal regional. Fez nova entrevista com Almerinda. Ela, serena, apenas disse: "O que vocês chamam de romantismo, a gente chama de convivência. O que chamam de exagero, a gente chama de afeto. E o que chamam de problema, e a gente chama de solução." A matéria foi ao ar. Viralizou de novo. Dessa vez, com uma hashtag Carameloéculto. E aí, algo surpreendente aconteceu. Bairros vizinhos começaram a criar seus próprios espaços inspirados na Praça Caramelo. Surgiram pontos de convivência em praças esquecidas, com bancos dedicados a outros cães de rua que, como Caramelo, simplesmente ficaram. Em uma cidade do interior, ergueram uma estátua de bronze com o título "Daquele que fica". Em outra, criaram um programa municipal de adoção de cães idosos com o nome O Projeto Caramelo. Caramelo, claro, não sabia de nada disso. Continuava sua rotina sem pressa. Mas agora ganhava presentes. Uma coleira bordada com seu nome. Um colete que não atrapalhava sua liberdade, mas indicava que ele era símbolo da cidade. Até uma ração especial ele passou a receber, doada por uma rede de pet shop que quis associar-se ao espírito do Caramelo. Dona Almerinda observava tudo com gratidão e espanto. Nunca imaginou ser parte de algo tão grande. Nunca achou que, depois de tantas décadas de silêncio, teria algo a ensinar. Mas tinha. E ensinava com gestos simples, um bilhete na parede, uma história compartilhada, um conselho sussurrado às novas vizinhas que passavam por situações que ela conhecia bem demais. Um dia, uma jovem chamada Heloísa se sentou ao seu lado. Tinha pouco mais de 20 anos, olhos cansados e o corpo curvado como quem carrega o peso do mundo nas costas. E estava grávida. Dona Almerinda, e posso perguntar uma coisa? Pode. Como a senhora sabe que perdoar é seguro? Ela respirou fundo. Não sabe. Só sente quando já fez. E quando sente, percebe que estava se protegendo do que nunca foi ameaça. E se doer de novo? Vai doer. Mas pelo menos, não doeu em silêncio. Heloísa chorou ali mesmo. E Caramelo, como sempre, encostou o focinho em sua perna, como quem diz: "Estou aqui." Nesse mesmo dia, João convidou a mãe para conhecer sua casa. Ela hesitou. Tantos anos de distância criaram paredes invisíveis. Mas aceitou. Chegou num domingo, com vestido florido e o olhar inquieto. Foi recebida pelos netos com beijos barulhentos e por João com um abraço demorado.
No quintal, havia uma casinha de cachorro vazia. Ela olhou para ele, desconfiada. E isso? Se o caramelo quiser, é dele. Ela sorriu. Ele decide. Mas eu posso vir sem ele? Pode. Aqui também é sua casa, mãe. Foi a primeira vez que ela ouviu aquilo desde que ele era menino. E aceitou. A partir dali, passou a dividir seus domingos entre a praça e a casa do filho. Levava pão de queijo, histórias e risos. Os netos a chamavam de Ovó Mari, um apelido que pegou mesmo sem ninguém entender de onde veio. Na praça, um novo projeto foi iniciado, o Dia do Fica. Uma vez por mês, moradores se revezavam para contar histórias reais de quem ficou, sem casamentos, amizades, resistências. Caramelo era sempre citado. Sempre homenageado. Na última edição, uma criança perguntou em voz alta: "O Caramelo vai embora um dia?" E a resposta veio de uma senhora sentada no fundo: "Ele vai quando quiser. Mas mesmo se for, ele já ficou em nós." A praça silenciou. Todos olharam para ele, deitado, tranquilo, cercado de gente. E foi como se todos entendessem, e não se trata de quanto tempo ele ficaria, mas do que ele já havia deixado. Dona Almerinda passou a colecionar cartas. Guardava-as em caixas organizadas por data. Tinha cartas de desculpas, cartas de reencontros, cartas de luto, cartas de amor. E um dia, decidiu escrever a sua. "Querido Caramelo, nunca pensei que fosse escrever para um cachorro. Mas você não é um cachorro comum. Você é ponte. É pausa. É cura. Você me devolveu meu filho. Me trouxe netos. Me fez rir, chorar e, principalmente, me fez querer viver de novo. Antes de você, eu sobrevivia. Depois de você, eu existo. E se um dia você for, eu já terei aprendido a continuar. Obrigada por ficar." Ela deixou a carta no mural, com a assinatura OM. Ninguém sabia quem era. Mas todos sabiam o que ela dizia. Naquela noite, o céu da cidade ficou mais estrelado. Caramelo dormia aos pés da cama de Dona Almerinda. Ela, em sua cadeira de balanço, folheava um livro de poesias que ganhará dos netos. E ali, com o coração leve, ela entendeu: às vezes, o amor mais profundo é aquele que não exige palavras. Às vezes, o amor mais verdadeiro, e só fica. A primavera chegou com o cheiro doce das flores e o canto insistente dos pássaros. A praça, mais viva do que nunca, estava tomada por uma mistura de cores, sons e sorrisos. O banco de madeira onde Caramelo costumava repousar tinha uma nova pintura, um brilho especial que refletia o carinho de toda a comunidade. Naquela manhã, Dona Almerinda acordou cedo, como de costume, mas sentiu uma inquietação diferente no ar. Talvez fosse a lembrança da carta enviada meses atrás para João, ou o sentimento de que algo estava prestes a mudar novamente. Ela arrumou a sacola, colocou um pedaço de bolo caseiro feito pela vizinha e saiu para a praça acompanhada de Caramelo, que parecia estar particularmente animado, abanando o rabo com mais vigor. Quando chegaram, o movimento já era grande. Crianças corriam em volta das árvores, um grupo de jovens discutia sobre o próximo evento da comunidade, e Dona Rita organizava os últimos detalhes para a aula de costura ao ar livre. João estava ali também, com os netos, lendo um livro para eles sob a sombra de uma grande figueira. Dona Almerinda sentou-se no banco, entregou o bolo a uma criança que passava e acariciou Caramelo, que se aninhou ao seu lado. O sol começava a esquentar o ambiente, e uma brisa suave trazia consigo o aroma das flores que circundavam a praça. De repente, uma voz chamou a atenção de todos. Era o jovem jornalista, agora mais próximo da comunidade, que se aproximava com um sorriso no rosto e uma novidade nas mãos. Ele anunciou que a prefeitura estava aprovando um projeto para transformar a praça em um espaço cultural permanente, com apoio para atividades artísticas, oficinas e eventos comunitários. A notícia foi recebida com entusiasmo, mas também com algumas dúvidas e receios. Dona Almerinda sentiu seu coração acelerar. Aquilo poderia ser a chance de consolidar todo o movimento que Caramelo havia inspirado, mas também traria desafios inesperados.
Durante os dias seguintes, a praça se transformou em um espaço de debates, reuniões e planejamento. A comunidade se uniu para decidir quais atividades seriam promovidas, quem seriam os responsáveis e como manter a essência do local preservada. Caramelo, como sempre, esteve presente, circulando entre as pessoas, recebendo carinhos e oferecendo companhia silenciosa. Enquanto isso, Dona Almerinda começou a perceber mudanças em si mesma. O contato constante com as pessoas, a troca de experiências e o retorno do filho João fortaleceram sua autoestima e abriram caminhos para sonhos antigos que ela acreditava ter perdido. Um desses sonhos era escrever um livro contando a história da praça e do cachorro que mudou tantas vidas. Inspirada pelo apoio da comunidade, ela dedicou as noites à escrita, usando uma velha máquina de escrever que havia guardado por anos. Mas nem tudo era fácil. Entre os desafios de organizar a praça cultural e equilibrar a relação com João e os netos, Dona Almerinda enfrentava também seus medos mais profundos, o medo da rejeição, o medo de falhar e o medo de reabrir feridas antigas. Caramelo parecia perceber essas emoções, e em muitos momentos, sua presença tranquila foi o conforto necessário para que ela seguisse em frente. Um dia, durante uma das reuniões para o projeto cultural, um novo personagem entrou em cena, uma artista plástica que se mudou recentemente para o bairro e queria contribuir com uma instalação inspirada na história de Caramelo e da praça. Sua chegada trouxe uma energia diferente e despertou sentimentos variados entre os moradores, desde entusiasmo até ciúmes e resistência. Dona Almerinda, no entanto, viu na proposta uma oportunidade para ampliar o alcance daquela história e aceitou colaborar. Ao longo das semanas seguintes, a artista e Dona Almerinda trabalharam juntas, trocando ideias, lembranças e risadas, enquanto Caramelo se mantinha fiel à rotina de ficar por perto, quase como um guardião silencioso. Mas, no meio desse processo, uma situação inesperada abalou a tranquilidade da comunidade. Um grupo de moradores antigos, que não participava das atividades recentes, começou a questionar o rumo do projeto, alegando que a praça estava perdendo sua identidade e que o cachorro, apesar do carinho que despertava, não deveria ser o centro de tanta atenção. Essas críticas abriram fissuras no grupo e levaram a discussões acaloradas. Dona Almerinda, com sua sabedoria conquistada, interveio para buscar o diálogo, lembrando a todos que a essência da praça era a união e o respeito às diferenças. Enquanto isso, Caramelo enfrentava seus próprios obstáculos físicos. O tempo começava a pesar, e ele apresentava sinais de cansaço, pequenas dificuldades para se locomover e noites em claro. A comunidade, percebendo a situação, se mobilizou para cuidar dele com ainda mais carinho, organizando rodízios para levá-lo ao veterinário, preparar refeições especiais e garantir conforto. Essa fase foi dura, mas também fortaleceu os laços entre todos. Dona Almerinda se sentia dividida entre a alegria dos novos projetos e a tristeza de ver o companheiro envelhecer. João, por sua vez, assumia um papel mais presente, aproximando-se ainda mais da mãe e compartilhando memórias, expectativas e planos para o futuro. O livro de Dona Almerinda ganhava forma, misturando relatos, fotografias e depoimentos da comunidade. A artista plástica, por sua vez, finalizava a instalação, uma escultura que representava Caramelo sentado, com um olhar firme e acolhedor, cercado por elementos da praça e das pessoas que ali se reuniam. No dia da inauguração, uma festa tomou conta da praça. Música, comida, histórias e risos encheram o espaço. Caramelo, embora cansado, estava presente, e sua presença emocionou a todos. Dona Almerinda leu um trecho do seu livro, onde falava sobre o poder do amor simples e da presença constante. João trouxe os netos, que distribuíram flores para todos os presentes. O clima era de celebração e gratidão. A história do cachorro Caramelo, que começou na fila de um banco, agora transcendia o espaço físico e se tornava símbolo de resiliência, união e transformação. Dona Almerinda, olhando para Caramelo, percebeu que aquele era o ciclo que ela sempre sonhou, de dor e reconciliação, de partida e reencontro, de silêncio e fala. Ela sabia que, apesar dos desafios futuros, a praça e o legado daquele cachorro ficariam vivos para sempre, inspirando novas histórias e novos amores. E assim, com o coração leve e a alma plena, ela fechou o capítulo mais importante de sua vida, não com uma conclusão definitiva, mas com a certeza de que o melhor ainda estava por vir. A praça continuava pulsando vida.
Com a chegada da primavera, os dias ficaram mais longos e as tardes, mais coloridas. A sensação era que o lugar havia se tornado um coração aberto da comunidade, onde cada pessoa, independente de idade ou história, encontrava um espaço para ser. Caramelo seguia sua rotina diária, mesmo com os sinais do tempo no corpo e na energia. Seu olhar continuava doce, atento, quase como se entendesse que sua missão ali não se limitava ao seu próprio tempo. Era um elo entre o passado e o futuro, um símbolo vivo da persistência. Dona Almerinda, por sua vez, mergulhava em suas memórias e na escrita. O livro ganhava volume e importância, tornando-se uma verdadeira narrativa coletiva. Ela escrevia com o coração aberto, entrelaçando histórias pessoais, relatos da vizinhança e as pequenas grandes transformações que Caramelo havia provocado. Em um dia de manhã clara, enquanto tomava café na praça, Almerinda foi surpreendida pela visita de uma senhora idosa, que a olhou nos olhos e disse: Você é a Dona Almerinda? Sou Ana, morei aqui quando era menina. Ana trouxe consigo um baú antigo, cheio de fotografias, cartas e objetos que pertenciam à antiga comunidade. Ela contou histórias da época em que o bairro era pouco mais do que um campo aberto, com poucas casas e muitas promessas. A chegada de Ana trouxe à tona uma subtrama inesperada, a busca pelas raízes do bairro e a valorização da memória coletiva. Juntas, Almerinda e Ana organizaram encontros para resgatar essas histórias, convidando moradores antigos e novos para compartilharem memórias, objetos e tradições. Esses encontros se tornaram parte do calendário cultural da praça, conectando gerações e fortalecendo o senso de pertencimento. Enquanto isso, João trabalhava para equilibrar a vida entre o emprego, os cuidados com os filhos e o tempo dedicado à mãe e à praça. Ele sentia que, aos poucos, estava reconstruindo o laço que havia sido interrompido por tantos anos de distância e silêncio. Porém, nem tudo acontecia sem desafios. João enfrentava dúvidas internas sobre como se tornar um pai presente, enquanto lidava com suas próprias frustrações e inseguranças. Almerinda, percebendo isso, usava sua experiência para ajudá-lo a abrir o coração, mesmo quando as palavras pareciam difíceis. Caramelo, como sempre, estava ali para todos, oferecendo conforto silencioso, despertando sorrisos e unindo corações. Em um desses encontros, uma reviravolta média aconteceu. Um jovem chamado Pedro, recém-chegado ao bairro, revelou ser músico e propôs a criação de uma roda de música semanal na praça. A ideia foi recebida com entusiasmo, mas também levantou uma questão prática: como financiar os instrumentos e manter o projeto? A comunidade se mobilizou novamente, organizando bazares, rifas e doações. A ação foi um sucesso, e a roda de música tornou-se uma tradição que atraía pessoas de vários bairros vizinhos, aumentando ainda mais o alcance da praça cultural. Outro acontecimento relevante foi a criação de uma horta comunitária nos fundos da praça. O projeto envolveu crianças, adultos e idosos, que juntos plantavam, cuidavam e colhiam alimentos frescos. A horta não só proporcionou alimentação saudável, mas também serviu como espaço de aprendizado e troca de experiências. A horta enfrentou obstáculos significativos, falta de água em algumas épocas e a invasão de animais que ameaçavam as plantas. Mas, com criatividade e esforço coletivo, essas barreiras foram superadas, tornando o projeto ainda mais forte. Dona Almerinda viu nesse espaço uma metáfora para a vida: cuidar, esperar, enfrentar dificuldades, mas sempre colher frutos. Paralelamente, surgia uma subtrama de amizade e apoio mútuo entre Dona Rita, Dona Almerinda e outras mulheres do bairro, que começaram a formar um grupo de apoio para mulheres em situações de vulnerabilidade. Esse grupo promoveu oficinas de artesanato, rodas de conversa e apoio psicológico, tornando a praça um refúgio de acolhimento. No meio dessas transformações, Caramelo enfrentava uma nova reviravolta grande. Sua saúde começou a apresentar sinais mais preocupantes. Um veterinário voluntário do bairro indicou que seria necessário um cuidado mais intensivo, o que demandava tempo e recursos. A notícia mobilizou a comunidade inteira. Para arrecadar fundos, organizaram uma festa de aniversário para Caramelo, que se tornou um evento memorável, com comidas típicas, música ao vivo e a presença de crianças, jovens e idosos. Cada vitória, no entanto, tinha seu custo. Para organizar o evento,
Dona Almerinda precisou se desdobrar em compromissos, deixando de lado sua rotina de escrita e descanso. João, por sua vez, sentiu o peso do trabalho extra-acumulado e das responsabilidades familiares. Esses sacrifícios mostraram que o sucesso era resultado de um esforço coletivo e que, mesmo nos momentos de alegria, havia desafios a serem enfrentados. O carinho e o cuidado dedicados a Caramelo durante esse período revelaram momentos de vulnerabilidade do protagonista. Ele, que sempre fora forte e independente, agora precisava confiar e aceitar ajuda, mostrando seu lado mais humano e cativando ainda mais a todos. Um acontecimento importante foi o registro da história de Caramelo em um documentário produzido por jovens do bairro, que entrevistaram moradores, captaram imagens da praça e narraram a trajetória do cachorro que mudou a vida de muitos. Esse documentário foi exibido em uma pequena sessão ao ar livre, com pipoca e aplausos emocionados, fortalecendo a sensação de pertencimento e orgulho local. No final do capítulo, Dona Almerinda se sentou no banco da praça, olhando para Caramelo que dormia aos seus pés. Ela sentia que aquela história não era só deles, mas de todos que acreditavam na força do amor e da comunidade. A primavera deixava claro que, assim como as flores que desabrochavam, as raízes que haviam sido plantadas naquela praça continuariam crescendo, conectando vidas e criando um futuro cheio de esperança. O verão anunciava sua chegada com um calor que envolvia a cidade, fazendo com que as manhãs começassem cedo e as tardes fossem mais preguiçosas. A praça, com suas árvores frondosas, oferecia sombra e um refúgio para quem buscava um pouco de frescor. Caramelo, apesar do calor e da idade, mantinha sua rotina fiel, seguia Dona Almerinda pelas calçadas, observava as crianças brincarem e recebia, com paciência, os afagos que lhe ofereciam. Dona Almerinda, agora mais confiante e animada, começava a organizar o lançamento oficial de seu livro. O projeto vinha sendo construído com cuidado, entre linhas escritas e reencontros na praça. A obra não era apenas uma homenagem a Caramelo, mas um tributo à força da comunidade, às histórias entrelaçadas e ao poder transformador da empatia. Para o lançamento, a praça seria palco de uma festa que reuniria todos os moradores, artistas, músicos e amigos que acompanharam a trajetória do cachorro Caramelo. Haveria música, leitura de trechos, oficinas para crianças e comidas típicas. Tudo cuidadosamente planejado, embora, como sempre, repleto de desafios. Uma reviravolta média surgiu quando, dias antes do evento, uma forte chuva atingiu a cidade. A praça ficou alagada, os equipamentos de som foram danificados e parte da decoração foi perdida. O susto provocou preocupação, mas também a união da comunidade para reconstruir o cenário. As pessoas se reuniram, molhadas, mas decididas a não deixar o evento fracassar. Enquanto os adultos trabalhavam para reorganizar tudo, as crianças brincavam nas poças d'água, lembrando a todos do espírito de leveza e resiliência que Caramelo inspirava. No meio dessa correria, João descobriu que sua empresa passaria por uma reestruturação, o que ameaçava seu emprego. Essa notícia trouxe uma nuvem de ansiedade que ele tentou esconder para não preocupar a mãe, mas que o consumia em silêncio. Dona Almerinda, por sua vez, sentia o peso do tempo em Caramelo. O cachorro, que sempre fora cheio de energia, agora demonstrava cansaço, e às vezes seus passos vacilavam. Era um lembrete constante da fragilidade da vida, que, mesmo na esperança, nunca podia ser ignorada. Na manhã do lançamento, a praça despertou vibrante. Os aromas de café fresco, pão de queijo e bolo de fubá misturavam-se ao cheiro das flores. O som da viola e das vozes que afinavam encantava os primeiros que chegavam. Crianças corriam com pinturas no rosto e bandeirinhas coloridas balançavam ao vento. Dona Almerinda sentiu o coração bater forte, a emoção crescendo conforme via as pessoas chegando, algumas trazendo presentes simples, outras sorrisos largos e olhos marejados. Caramelo, como protagonista silencioso daquela história, estava ao seu lado, dormindo sob a sombra de uma árvore, enquanto os preparativos finais eram feitos. Durante a festa, o livro foi apresentado com um discurso emocionado. Dona Almerinda falou sobre o poder do amor e da comunidade, da importância de acolher e reconhecer o outro, e da capacidade que cada um tem de transformar o mundo ao seu redor. O público respondeu com aplausos calorosos e lágrimas discretas.
João, observando a mãe, sentiu uma nova admiração por ela, reconhecendo a força que muitas vezes esteve ao seu lado, mesmo que não percebera. Mais tarde, a artista plástica que criou a instalação de Caramelo revelou uma nova peça, inspirada no tema da esperança e da renovação. A escultura era uma representação do cachorro envolto por mãos que se entrelaçavam, simbolizando a união da comunidade. O evento foi um sucesso, mas o final daquela noite trouxe uma reviravolta grande e Caramelo desapareceu. No meio da festa, enquanto as pessoas se dispersavam entre as conversas e danças, ninguém percebeu que o cachorro havia se afastado. A notícia de seu sumiço se espalhou rapidamente, e uma busca frenética começou. A comunidade se mobilizou, vasculhando ruas, parques e becos próximos. Dona Almerinda sentiu o coração apertar, mas tentou manter a calma para não piorar a situação. João, junto com amigos e vizinhos, fez cartazes e usou as redes sociais para pedir ajuda. Essa busca se tornou uma jornada que envolveu emoções profundas, desafios e descobertas. Uma reviravolta pequena aconteceu quando um garoto da vizinhança encontrou uma pegada molhada perto de um parque próximo e indicou o caminho que Caramelo poderia ter seguido. Outro pequeno acontecimento foi a ajuda inesperada de um senhor idoso, que morava em uma casa próxima e forneceu abrigo temporário para quem estivesse procurando o cachorro durante a noite. A busca por Caramelo se prolongou por dias, testando a paciência, a esperança e a união da comunidade. Durante esse período, as relações entre os moradores se fortaleceram, com encontros espontâneos para planejar as buscas, preparar alimentos e dar apoio emocional uns aos outros. João enfrentava seu conflito interno com mais intensidade, tentando equilibrar a preocupação com Caramelo e a insegurança em relação ao seu emprego. Dona Almerinda, mesmo angustiada, encontrou força na comunidade que ajudava a manter acesa a esperança. Depois de vários dias, uma grande reviravolta ocorreu quando uma senhora encontrou Caramelo em um terreno abandonado, desorientado, mas aparentemente bem. O resgate foi celebrado como uma vitória, mas também trouxe um lembrete da fragilidade e da necessidade de cuidar. Caramelo voltou para casa com cuidados especiais, e a comunidade comemorou sua recuperação. O evento final da festa, a instalação da escultura de Caramelo na praça, ganhou um significado ainda maior, simbolizando a força da união, do amor e da esperança. Dona Almerinda fechava mais um capítulo daquela história, sentindo no peito a gratidão por tudo que havia sido conquistado, consciente de que, mesmo diante dos desafios, o futuro era promissor. O outono se anunciava no horizonte, pintando as árvores da praça com tons de amarelo, laranja e vermelho. O ar estava mais fresco, e havia uma calma serena que parecia abraçar o bairro inteiro. A praça, palco de tantas histórias, agora refletia um tempo de renovação e reflexão. Caramelo, apesar dos anos e dos desafios enfrentados, caminhava com dignidade, acompanhado sempre por Dona Almerinda. Seus olhos ainda brilhavam com a mesma ternura que conquistou a comunidade desde o primeiro dia, e seu corpo, embora mais lento, carregava o peso da história que construíra. Dona Almerinda sentia o coração cheio de gratidão. Seu livro estava lançado, o projeto da Praça Cultural consolidado, e as relações com os vizinhos e com João, seu filho, mais fortes do que nunca. Ela sabia que aquelas conquistas eram frutos do esforço coletivo, do amor incondicional e da coragem de enfrentar medos e diferenças. Naquele dia especial, a comunidade decidiu celebrar um novo marco, a inauguração oficial do Centro Comunitário da Praça Caramelo, um espaço multiuso para reuniões, cursos, atividades culturais e apoio social. A cerimônia reuniu pessoas de todas as idades, daquelas que estavam ali desde o começo até os recém-chegados, todos unidos pelo mesmo sentimento de pertencimento e esperança. Dona Almerinda foi convidada a falar. Com a voz embargada pela emoção, ela agradeceu a todos que fizeram parte daquela trajetória, ressaltando que o protagonista daquela história era um cachorro simples, um símbolo do poder transformador do afeto e da presença. João, ao lado dela, sentiu uma emoção profunda. O relacionamento entre mãe e filho, marcado por altos e baixos, finalmente havia encontrado sua harmonia. Eles se abraçaram, visivelmente tocados pela ocasião. Caramelo, o cachorro Caramelo, foi homenageado com uma placa ao lado da escultura que já estava fixada na praça. Era o reconhecimento silencioso, mas carregado de significado, do impacto que ele teve na vida de cada um ali.
A festa continuou com música, risos e histórias compartilhadas. Crianças corriam ao redor, enquanto os mais velhos conversavam em pequenos grupos, todos sob o mesmo céu que abençoava aquela comunidade. Durante a celebração, uma reviravolta pequena trouxe um momento de surpresa. Um dos jovens músicos que participava das rodas semanais anunciou que havia sido convidado para uma turnê nacional, mas prometeu voltar sempre, mantendo viva a ligação com o bairro. Outro acontecimento marcante foi o convite para que Dona Almerinda participasse de um programa de rádio local para contar a história da Praça e de Caramelo, levando a mensagem para um público ainda maior. A obra de Almerinda começou a ser usada como material de estudo em escolas da região, inspirando crianças e adolescentes a valorizarem suas histórias e comunidades. Mesmo com todas essas conquistas, nem tudo foi fácil. Dona Almerinda enfrentava seu conflito interno, o medo de que, com o tempo, o espírito da praça e a memória de Caramelo fossem esquecidos. Ela sabia que era preciso cuidar da chama para que ela nunca se apagasse. Para isso, junto com João e outros moradores, começaram a planejar atividades permanentes, como feiras, encontros literários e ações solidárias, garantindo que o espaço permanecesse vivo e pulsante. Caramelo, naquele momento, repousava tranquilo, sentindo o amor e o respeito de todos. Sua presença, silenciosa e constante, ensinou que a transformação começa com pequenos gestos e com a coragem de ser e estar. Naquele final de tarde, enquanto o sol se punha pintando o céu de cores quentes, Dona Almerinda olhou para o horizonte, segurando a coleira de caramelo. Ela sorriu, sentindo que, apesar de todas as dificuldades, o caminho trilhado valerá cada esforço. A praça, agora mais do que um espaço físico, era um lar de histórias, emoções e conexões verdadeiras. Era prova de que, mesmo em lugares simples, onde o tempo parece passar devagar, o amor pode transformar vidas e construir futuros cheios de luz. O cachorro Caramelo, que um dia chegou como um desconhecido, havia se tornado a alma daquela comunidade, um símbolo eterno de esperança, resiliência e afeto. E assim, com corações entrelaçados e sonhos renovados, a história chegou ao seu capítulo final, não com um ponto, mas com reticências, a promessa de que o melhor ainda está por vir. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Caramelo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.